aliança nuclear secreta, como a França transformou Israel em uma potência atômica e depois rompeu os laços, mudando o jogo no Oriente Médio. No ano de 1950, o cenário internacional era marcado por alianças estratégicas e segredos bem guardados, especialmente no campo nuclear. A França, isolada em termos de cooperação atômica devido ao McMahon Action nos Estados Unidos e os compromissos britânicos com Washington, buscava parceiros dispostos a colaborar em seu avanço tecnológico nuclear. A Alemanha e a Itália, ainda emergindo das consequências da Segunda Guerra Mundial, eram opções inviáveis. Foi nesse contexto que a França encontrou em Israel um parceiro estratégico ideal. A ligação entre a França e Israel começou a se fortalecer devido a interesses comuns, especialmente na hostilidade compartilhada contra Gamal Abdel Nasser, líder do Egito, que apoiava o movimento nacionalista FLN na Argélia. A França, envolvida em uma guerra contra o FLN, via em Israel um aliado natural. Além disso, Israel, cercado por vizinhos hostis e precisando de apoio militar estratégico, viu na França uma parceria essencial para garantir sua sobrevivência e segurança. O papel central na criação dessa aliança foi desempenhado por Jacques Soustelle, então ministro delegado do primeiro-ministro Michel Debré. Em 1959, Soustelle, um gaulista convicto e presidente da Aliança França-Israel, foi fundamental para aproximar as duas nações. Em junho de 1956, uma reunião secreta do Chantal de Wehrmacht nos arredores de Paris reuniu aos representantes franceses e israelenses, incluindo Moshe Dayan e Shimon Peres. A partir dessas conversas nasceu o acordo que daria início à construção da usina nuclear de Dimona, localizada no deserto de Negev, Israel. A usina, projetada para produzir plutônio, foi construída sob a supervisão da CIA, Comissão Francesa de Energia Atômica, que envolveu a colaboração de empresas francesas cuidadosamente escolhidas para manter o segredo do projeto. Oficialmente apresentado como uma fábrica têxtil, a usina de Dimona seguiu o modelo de usina nuclear de Marcoule, na França. A construção envolveu mais de 300 franceses, muitos dos quais se mudaram para Israel e com suas famílias, estabelecendo uma forte presença francesa na cidade de Beersheva. Enquanto o trabalho em Dimona avançava, a França reafirmava seu compromisso estratégico com Israel, fornecendo armamentos avançados como os caças Ourga, Misters, Mirage-3 e mísseis MD-620, especialmente desenvolvidos para a necessidade de defesa de Israel. No entanto, após a Guerra dos 6 Dias, a relação entre os dois países começou a se deteriorar. O general de Gaulle, então presidente da França, decretou um embargo de armas a Israel, marcando a mudança da política francesa em direção à reaproximação com os países árabes. Esse embargo forçou a Israel a buscar novas parcerias, levando o país a fortalecer seus laços com os Estados Unidos e a desenvolver uma indústria de defesa nacional autossuficiente, que hoje é uma das mais avançadas do mundo, especialmente em áreas como eletrônicos e tecnologia de drones. A França, que inicialmente ajudou Israel a alcançar a autonomia nuclear, posteriormente forneceu tecnologia nuclear ao Iraque, gerando um novo conflito com Israel. Em resposta à construção do reator nuclear Osirak no Iraque, com assistência francesa, Israel lançou a Operação Ópera em 1981. Em uma missão usada, aviões F-15 e F-16 israelenses destruíram o reator iraquiano, eliminando uma ameaça potencial à segurança de Israel. Essa ação destacou a capacidade militar de Israel e a importância de sua indústria de defesa nacional, que havia se tornado uma das mais eficientes do mundo. Somente com a presidência de Nicolas Sarkozy no início dos anos 2000, as relações entre França e Israel começaram a se normalizar. Durante décadas, a França e Israel compartilharam uma história complexa marcada por cooperação estratégica e desentendimentos diplomáticos. A colaboração na construção da usina nuclear de Dimona foi um marco nessa relação, influenciando o equilíbrio de poder no Oriente Médio e moldando o futuro da segurança israelense. A história dessa aliança improvável é um lembrete do papel crucial que a diplomacia e as parcerias estratégicas desempenham na política internacional, especialmente em questões tão sensíveis quanto a proliferação nuclear. Rússia transforma sanções internacionais em força e mostra ao mundo que é uma potência militar capaz de enfrentar qualquer desafio. A indústria de defesa da Rússia, ao invés de sucumbir sob a pressão das sanções internacionais, emergiu ainda mais robusta e preparada para enfrentar desafios. Essa afirmação foi destacada pelo ministro da Indústria e Comércio, Anton Alik-Hanov, durante a cerimônia de abertura do Fórum ARM em 2024. As palavras de Alik-Hanov refletem a resiliência e capacidade de adaptação das empresas russas em um cenário geopolítico adverso. Segundo Alik-Hanov, hoje é seguro dizer que a indústria de defesa da Rússia conseguiu não apenas resistir à enorme pressão das sanções, mas também de se tornar ainda mais forte, demonstrando sua capacidade de alcançar objetivos mais difíceis
Essa declaração sublinha que, em vez de enfraquecer o setor de defesa russo, utilizou as sanções como um catalisador para inovação e fortalecimento. Durante o fórum foram exibidos sistemas táticos de defesa aérea antitanque, além de armas de artilharia de ponta, lançadores multifoguete, drones multifuncionais que provam sua eficácia no campo de batalha. A exposição no Fórum Army 2024 é uma prova concreta de que a Rússia não só manteve sua capacidade militar, mas também expandiu e modernizou seus arsenais. A presença de mais de 1.000 empresas russas no evento reforça essa ideia, mostrando ao mundo que o país está mais preparado do que nunca para enfrentar quaisquer desafios. O fortalecimento da indústria de defesa russa sob sanções é um exemplo de resiliência e adaptação, mostrando ao mundo que, ao mesmo sob pressão extrema, é possível não só sobreviver, mas também prosperar. O ministro Alek Hanov também expressou gratidão ao pessoal das empresas de defesa e a todos que contribuem para o setor, reconhecendo o amor pelo país, trabalho dedicado e profissionalismo que são fundamentais para essa evolução. Ele destacou a importância da cooperação internacional no fortalecimento da segurança global, afirmando: gostaria especialmente de dar as boas-vindas aos nossos convidados estrangeiros e agradecer-lhes pelo interesse e disposição em trabalhar juntos para impulsionar a cooperação em defesa. Esse enfoque na cooperação internacional revela a estratégia dual da Rússia fortalecer sua indústria de defesa internamente, enquanto busca parcerias globais para ampliar sua influência e garantir a segurança internacional. O Fórum Army 2024, realizado no Centro de Congressos e Exposições Patrióticas nos arredores de Moscou, serve como uma plataforma para mostrar ao mundo as capacidades militares russos. Participantes e convidados têm a oportunidade de ver de perto uma ampla gama de armas e equipamentos militares que vão desde sistemas de guerra eletrônica até armas de combate corpo a corpo. Esse evento não é apenas uma demonstração de força, mas também um sinal de que a Rússia está pronta para continuar avançando, independentemente das adversidades impostas por sanções internacionais. A parceria estratégica com a TASS, como mídia do fórum, reforça a mensagem de que a Rússia está determinada a manter e expandir sua influência global no campo de defesa. Tailândia aborta a Revolução Colorida por Maki Bradakuma. A cortina caiu sobre a fracassada Revolução Colorida da Tailândia, com o Tribunal Constitucional do país ordenando a dissolução na quarta-feira do partido de oposição antissistema Move Forward, amplamente considerado um representante dos Estados Unidos. Coincide com o sucesso impressionante da Revolução Colorida, organizada às pressas em Bangladesh, e com a queda da principal base militar do Comando Nordeste do Exército de Myanmar, em Lachon, no estado de Shan. No fim de semana, para o exército da Aliança Democrática Nacional de Myanmar, os grupos rebeldes armados, financiados e treinados pela inteligência ocidental. O povo Shan, que pertence ao grupo étnico Thai do Sudoeste Asiático, é a maior minoria de Myanmar, 10% da população, e tem afinidade cultural com os povos do norte da Tailândia, além de ter uma presença significativa nas regiões adjacentes de Assam e Meghalaya, na Índia. A captura de Lachon pela aliança de milícias de grupos étnicos minoritários, apoiado pela inteligência ocidental, é vista como um duro golpe para o regime de Myanmar, que conta com o apoio da liderança militar na Tailândia, é forte aliado da Rússia. Lachon está situado em uma importante rota comercial e fica a cerca de 100 km da fronteira chinesa. A revista Newsweek, em um relatório intitulado China Faces Growing War on its Border, citou uma opinião especializada no think tank United States Institute for Peace, sediado em Washington, que está conectado ao establishment de inteligência dos Estados Unidos, que, do ponto de vista da China, a escalada do conflito é um grande retrocesso em termos de seus interesses em fazer com que as partes beligerantes estabeleçam novos acordos para definir o comércio entre a fronteira da China e Mandalay. A China parece muito preocupada, pois será muito difícil para os militares de Myanmar se recuperar desse revés, mas os militares de Myanmar não estão sinalizando um desejo de retornar à mesa ou um interesse em fazer concessões significativas à aliança de grupos tribais no norte, que é o que a China tem pressionado a fazer. De acordo com os últimos relatórios, voluntários americanos e britânicos têm se juntado recentemente às fileiras dos rebeldes que lutam contra o exército de Myanmar. Embora isso seja apenas o começo, e Myanmar ainda não tenha experimentado a mesma onda de voluntários internacionais vistos em conflitos como a Ucrânia ou a Síria,
e não haja esforços coordenados aparentes para alistar recrutas estrangeiros. O Supremo Militar de Myanmar, general Mi Aung Hlaing, alegou que a aliança rebelde está recebendo armas, incluindo drones e mísseis de curto alcance de fontes estrangeiras. É necessário analisar as fontes do poder monetário e tecnológico, disse ele. O exército de Myanmar tem 14 comandos regionais em todo o país. O comando Nordeste é o primeiro a cair para grupos rebeldes armados. Enquanto isso, o exército Arakan, um poderoso grupo étnico armado que luta para estabelecer um governo Rakhine independente no oeste de Myanmar, está em ação, cometendo atrocidades contra a minoria Rohingya, aproveitando a atual sobrecarga militar. O exército obteve ganhos significativos no estado de Rakhine nos últimos meses, segundo relatos do exército, controle sobre mais da metade dos 17 municípios do estado. A propósito, o povo arakanês também existe em Chittagong, Rio Trax, em Bangladesh, e no estado de Tripura, na Índia. Curiosamente, a divisão Akaran era originalmente parte da Índia Britânica. Voltando a Bangkok, os generais tailandeses estão evidentemente fechando os vagões sentindo o tempo de problemas à frente, enquanto os 5 olhos estão criando um caldeirão em Myanmar que pode enredar as regiões vizinhas. Bangkok, um aliado ocidental, anteriormente é tradicionalmente um viveiro de inteligência ocidental. Os 5 olhos e as autoridades estão bem cientes do ressentimento nos Estados Unidos de que seus laços com Pequim se expandiram, se aprofundaram e assumiram caráter estratégico nos últimos anos. O pior de tudo é que a Tailândia, junto com a Malásia, solicitou formalmente a adesão ao BRICS, o que tem grande ressonância na geopolítica do Sudoeste Asiático e da ASEAN, e impacta o equilíbrio regional em um momento em que os Estados Unidos se esforçam para criar um bloco anti-China. A Tailândia é participante interessada na iniciativa Cinturão e Rota da China, de uma perspectiva de longo prazo. O projeto ferroviário de alta velocidade de 873 km conectando Bangkok com Kunming, capital da província chinesa de Yunnan, via Laos, deve estar operacional no máximo até 2028. O projeto ferroviário, estimado em algo em torno de 10 bilhões, não só aumentará a conectividade regional, mas também redefinirá profundamente a geografia econômica da Ásia, dado seu enorme potencial para acelerar a crescente integração entre a China e os países da ASEAN. As pessoas poderiam viajar entre Kunming e Bangkok de trem por cerca de $100, o que é a metade a um terço do custo de uma passagem aérea. De acordo com a Xinhua, agência de notícias, espera-se que a ferrovia traga mais de 2 milhões de turistas chineses para a Tailândia todos os anos. O Austin está furioso porque seu representante, o Move Forward, liderado por um jovem educado nos Estados Unidos e preparado para liderar uma revolução colorida, foi banido. As autoridades tailandesas entendem que a intenção ocidental é romper a crosta antiga da política do seu país, que é a única maneira de fazer incursões no que de outra forma seria uma cultura profundamente budista, especialmente demolir a chamada lei de lesa majestade, que protege a instituição da monarquia. Uma instituição que remonta a mais de 700 anos e é um pilar de estabilidade no país, simbolizando as unidades das comunidades tailandesas. A propósito, o trabalho missionário cristão é ativo tanto na Tailândia quanto em Myanmar, assim como na região nordeste da Índia. E os evangélicos são um grupo de pressão influente na política dos Estados Unidos. As autoridades tailandesas têm evitado confrontar os Estados Unidos. A cultura tailandesa valoriza a serenidade e evita conflitos e demonstrações de raiva. Até mesmo desentendimentos devem ser tratados como um sorriso sem atribuir culpas. Daí a rota tortuosa para esmagar o Move Forward por motivos legais. O Move Forward ganhou 151 assentos no parlamento de 500 membros nas eleições de maio do ano passado, onde 67 partidos disputaram, mas não conseguiu formar um governo de coalizão após ser bloqueado funcionalmente por aliados da monarquia e militares. O Move Forward fez a promessa eleitoral de abolir a lei de lesa majestade, que é equivalente a um crime. Os Estados Unidos e seus aliados estão furiosos, mas não podem fazer nada sobre o desenvolvimento. Todo o bom trabalho para encenar uma revolução colorida em fases deu em nada. A exasperação aparece nas declarações de Washington e Canberra. No entanto, nem tudo está perdido. A mudança de regime em Bangladesh pode abrir um novo caminho para a intervenção ocidental em Myanmar. Índia e Tailândia se recusaram a apoiar os rebeldes apoiados pelo Ocidente que lutavam contra o exército de Myanmar. A ex-primeiro-ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, também se manteve longe da luta pelo poder em Myanmar, mas isso pode mudar. A questão de Rohingya fornece um álibi. A ascensão da inteligência paquistanesa e o papel maior que a vida de Hamad e Islami
desencadearam uma afirmação da identidade muçulmana de Bangladesh. O chefe do exército paquistanês não perdeu tempo para sublinhar que os desenvolvimentos em Bangladesh sublinham a razão de ser da teoria das duas nações. Então, a mudança de regime em Bangladesh pode acabar sendo um divisor de águas para a agenda de mudança de regime do Ocidente em Myanmar. Por outro lado, o nível secundário e terciário, qualquer fortalecimento da aliança rebelde pelo Ocidente em Myanmar não pode deixar de lançar sombras sobre o Nordeste da Índia, que tem uma grande população cristã com afinidades tribais. Do outro lado da fronteira, falta uma consciência de que qualquer enfraquecimento da estrutura estatal da Tailândia ou a dissipação da cultura tailandesa enraizada nas tradições budistas isolará a Índia na tapeçaria civilizacional da região. Os indianos tendem a ter uma visão episódica dos eventos atuais em sua vizinhança imediata. Antes da ascensão do budismo, Theravada, tanto na religião bramânica indiana quanto o budismo Mahayana estavam presentes na Tailândia. A influência de ambas as tradições ainda podem ser vistas no folclore tailandês atual. Uma revolução colorida na Tailândia, levando ao domínio ocidental e ao eclipse da monarquia tailandesa e da cosmologia budista, terá implicações profundas para o sul da Ásia. Nathan está decidido a incendiar o Oriente Médio e arrastar Washington para uma guerra maior? Pergunta. Por muito tempo, Israel e Irã vem travando uma chamada Guerra das Sombras, como escrevi. Por anos, um jogo complicado foi jogado entre Washington e Tel Aviv, no qual o último, repetidamente, ameaça atacar as instalações nucleares iranianas, enquanto o primeiro evita se opor muito a tal plano publicamente, enquanto ao mesmo tempo sinaliza que seria um movimento desnecessário, para não dizer perigoso, que não aprova de forma alguma e não apoiará. Às vezes, os próprios Estados Unidos também sinalizam que possuem a capacidade de impedir qualquer contra-ataque iraniano. No caso o Estado judeu ataque em 2012, eles bloquearam o Estreito de Hormuz. Washington tem apoiado seu aliado israelense há anos e por anos denunciou a República Islâmica como uma ameaça a Israel e outros estados da região. No entanto, os Estados Unidos temem consistentemente que qualquer resposta iraniana a um ataque israelense possa desestabilizar toda a área. Havendo incerteza sobre o programa nuclear iraniano, o jogo todo, veja bem, tem sido sobre administrar tais tensões. O problema é que a situação pode estar se tornando incontrolável agora. O assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irã é o sinal mais recente disso. Na semana passada, em seu boletim informativo, o professor John Mearsheimer descreveu as políticas que Israel está seguindo como diretamente em desacordo com a atual administração dos Estados Unidos. Embora ainda não esteja claro quem está comandando nos Estados Unidos agora, esta última quer evitar uma escalada para uma guerra regional envolvendo um líder no Irã, da qual seria forçado a participar. Mearsheimer é um professor de ciência política da Universidade de Chicago e um proeminente acadêmico americano de relações internacionais. Ele argumenta, para exemplificar o ponto acima, que a atual presidência democrata em Washington quer desesperadamente um cessar-fogo na Palestina, enquanto o governo de Netanyahu está comprometido em garantir que as negociações para um cessar-fogo falhem. Mais importante, Mearsheimer ressalta que evitar uma guerra direta com o Irã é um dos objetivos do governo Biden, enquanto Israel, por outro lado, já tentou arrastar Washington precisamente para tal guerra duas vezes. Em 1º de abril, atacando a embaixada iraniana em Damasco, e mais recentemente, em 3 de julho, assassinando Ismail Haniyeh. Outros pontos de divergência para o acadêmico incluem o desejo de Nathan de provocar uma guerra com o Hezbollah. Basicamente, Washington tem um profundo interesse em algum grau de estabilidade no Oriente Médio. Nathan, por outro lado, está disposto a incendiar a região, nas palavras de Alon Pincus, diplomata israelense que escreve para o Haaretz. O diplomata acima mencionado argumenta que Nathan se tornou desonesto, Israel também. Ao desafiar o direito internacional e as normas de comportamento internacional, ele chega a afirmar que nos últimos 15 anos o Estado judeu não teve nenhuma política externa, propriamente falando. E é isso por causa de Nathan. Essa situação mais recentemente prejudicou o relacionamento de Israel com seu aliado americano e gerou algum grau de desconfiança. O líder israelense, por exemplo, mentiu claramente para Biden sobre a situação dos reféns, levando este último a lhe dizer, de uma forma bem americana: pare de me enganar. É fácil o suficiente culpar Nathan por todos os pecados de Israel e pelo desastre humanitário na Palestina. Certamente é igual fácil para alguns retratar Washington como comprometido em garantir que o Oriente Médio permaneça estável.
A realidade é um pouco mais complicada do que isso. Israel tem alvejado civis, infraestrutura civil, negando aos palestinos árabes seus plenos direitos etnopolíticos por um longo tempo, por décadas. Ocupou ilegalmente territórios palestinos e as colônias de Golã na Síria, para citar alguns exemplos. Os Estados Unidos, por sua vez, parecem não ter uma posição clara sobre o Oriente Médio, incapazes de decidir se devem deixar a região ou ficar lá. Já escrevi antes sobre a principal contradição geopolítica dentro da política externa da superpotência atlântica, ou seja, sua tentativa de se comportar tanto como uma potência marítima quanto como uma potência terrestre. Washington basicamente quer tudo, incapaz de exercer contenção. Os Estados Unidos parecem estar presos em se afastar da região do Oriente Médio, enquanto simultaneamente mantém tropas lá, o que só pode convidar a atenção sem efetivamente restringir seu rival iraniano. O Irã, de fato, emergiu como principal vencedor desse desastre dos Estados Unidos no Iraque. Apesar de toda a retórica americana sobre uma guerra ao terror, é um fato indiscutível que os principais atores que realmente cooperaram para combater o terrorismo no Levante foram as forças iranianas e russas, bem como o próprio Hezbollah. Eles fizeram isso lutando contra o ISIS. Na Síria, por exemplo, por mais de uma década, os mesmos atores garantiram a segurança dos cristãos e outras minorias religiosas e étnicas em uma região onde os radicais habitas como o infame Daesh estavam decapitando, escravizando e sequestrando muitos deles. Os Estados Unidos, por outro lado, forneceram ajuda militar aos insurgentes na Síria, incluindo radicais terroristas. Além disso, por anos, os Qais-Act tem sido usado como uma arma contra a economia síria e sua reconstrução, impactando também o Líbano. Esse é um contexto que permitiu ao Irã projetar sua influência com sua diplomacia do petróleo e também fortaleceu ainda mais o Hezbollah em meio à crise energética local. Não é que Washington esteja interessado em um Oriente Médio estável, certamente tentou desestabilizar a região, mas aqui está o problema. Só não muito. Da mesma forma, tem provocado ativamente a grande potência russa desde os anos 90, com os diferentes estágios da expansão da OTAN e todo o caminho até o meio em 2014 e em diante. Queria cercar e conter a Rússia, mas novamente não muito. O problema de administrar as tensões dessa maneira é que, às vezes, as tensões explodem, aumentam, como aconteceu em 2014 e 2022 na Europa Oriental, saindo do controle de maneiras imprevisíveis. Neytan certamente está decidido a incendiar o Oriente Médio, mas a superpotência americana é quem tem fornecido a ele o combustível para o fogo. Ironicamente, também é quem agora quer ver um fogo fora de controle. Essa política poderia, de fato, ser descrita como irresponsável. Helicópteros com jatos mortíferos em El Salvador. Genocídio e apocalipse. A operação alavanca teorias de erradicação e apocalipse. A recente operação de fumigação aérea em El Salvador, realizada em meados de julho, com o objetivo de combater a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como a dengue, e noticiado nos perfis em redes sociais do Ministério da Defesa de El Salvador, gerou uma onda de reações às redes sociais. O uso de helicópteros para a dispersão de inseticida na cidade de Las Margaritas, Soyapango, acabou provocando não apenas preocupação, mas também alimentou uma série de teorias conspiratórias que circulam amplamente entre os usuários. A luta contra a dengue continua. Soyapango, São Salvador, por meio da fumigação aérea, estamos eliminando criadores de mosquitos em diversas áreas, reduzindo o risco de doenças como a dengue. Em meio ao aumento dos casos de doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue, o governo salvadorenho implementou uma gigantesca operação massiva de controle de vetores de transmissão, utilizando helicópteros fumigadores manuais para aplicar inseticidas em áreas urbanas. A iniciativa busca reduzir rapidamente a população de mosquitos e, consequentemente, a incidência de doenças. Entretanto, os métodos escolhidos para a dispersão do produto químico deu margem para a proliferação de especulações e teorias conspiratórias.
Nas redes sociais, os usuários expressaram desde desconfiança até medo extremo. Muitos questionaram a verdadeira intenção por trás da operação, sugerindo que a fumigação poderia ser parte de um plano maior e sinistro. A teoria mais difundida entre os comentadores foi que a ação fazia parte de uma suposta Agenda 2030 da ONU, que, segundo os teóricos da conspiração, teria como objetivo a redução drástica da população mundial. Entre as muitas opiniões compartilhadas, algumas teorias se destacaram por sua frequência e impacto nas redes sociais a seguir as principais narrativas que influenciaram a percepção negativa sobre a operação de fumigação implementada pelos militares de El Salvador. Primeira teoria, a Agenda 2030, diminuição da população mundial. A teoria mais citada pelos usuários é a crença de que a operação de fumigação seria uma ferramenta da suposta Agenda 2030 da ONU para reduzir a população global. Segundo essa teoria, a Organização Internacional estaria promovendo ações para diminuir a população mundial de 8 bilhões para 500 milhões de pessoas, utilizando métodos como pandemias artificiais, manipulação de alimentos e agora fumigações aéreas. Esse conceito foi amplamente promovido por figuras como Mardidan, que alertou os seguidores a acordarem para essa realidade. Segundo a teoria, a nova ordem mundial. Outra teoria que encontrou eco nos comentários é da nova ordem mundial, um suposto plano de dominação global conduzido por uma elite secreta. Comentários como o de Grace sugerem que a fumigação faz parte de um esquema maior para cumprir a agenda da NOM, que inclui o controle das populações por meio de crises sanitárias e catástrofes planejadas. Terceira teoria, manipulação biológica e genocídio sobre cidadãos de El Salvador. A crença de que o produto químico dispersado poderia conter agentes biológicos destinados a causar doença ou reduzir a fertilidade também foi amplamente discutida. Muitos internautas, como Sirlan Terrini, expressaram a convicção de que a operação tinha como objetivo intoxicar a população com consequências letais a longo prazo. A ideia de um genocídio planejado disfarçado de controle de pragas ressoou em várias postagens. Quarta teoria, interpretação religiosa ligada ao Apocalipse. Várias das respostas mencionaram interpretações religiosas, especialmente em um contexto apocalíptico, sugerindo que as ações governamentais são sinais dos últimos dias. Marluís Escobar e outros citaram passagens bíblicas e fizeram conexões com profecias sobre o fim dos tempos, interpretando a fumigação como parte de um cenário apocalíptico iminente. Nas próprias redes sociais, há aqueles que criticam a interpretação equivocada, exagerada e a disseminação dessas teorias em redes sociais, que acabam aumentando o desafio enfrentado por autoridades da saúde pública ao tentar implementar medidas de controle sanitário ao mesmo tempo em que existe um ambiente digital repleto de desinformação. Importante observar que as postagens no perfil dos militares salvadorenhos não causou grande número de reações negativas, ao mesmo tempo foram percebidas em perfis brasileiros que mencionam a operação realizada em El Salvador. A Rússia avança com o cronograma de instalação de laser mais poderoso do mundo. A construção do novo poderoso UFL-2M TISA laser da Rússia está avançando conforme o cronograma. A instalação vai atingir a potência máxima em 4 a 5 anos, revelou o diretor do Centro Nuclear Sarov Valentin Korchunkov. Quais são as características, capacidade e usos potenciais do laser? Pergunta. Nós elaboramos a tecnologia, a física, o modelo físico e lançamos a primeira fase das fundações físicas relacionadas ao sistema de engenharia. Acho que nos próximos 4 a 5 anos essa instalação estará operando a capacidade máxima e produzirá resultados, disse o Dr. Valentin Korchunkov em entrevista à televisão russa na segunda-feira, 12 de 8 de 2024. Concebido no final da década de 1980 após a construção do inovador laser Iskra 5 dos canais, o UFL-2M foi desenvolvido para experimentos em larga escala sobre a fusão termonuclear controlada usando confinamento de plasma inercial. Seu primeiro módulo se tornou operacional em 2020 e pesquisas úteis começaram em 2021 e 2022. Quando estiver totalmente operacional, o UFL-2M terá uma capacidade de potência de impressionante 4,6 MJ. Para efeito de comparação, o poderoso laser da National Ignition Facility of Lawrence Livermore Labs dos Estados Unidos, que estabeleceu um recorde mundial de rendimento de energia laser em outubro passado, atingiu uma potência de 2,2 MJ, resultando em um rendimento útil de 3,4 MJ de energia de fusão. A França é o único outro país com um laser igualmente poderoso. Com sua instalação laser megajoule fora de Bordeaux,
apresentando a capacidade de geração de energia de até 2 MJ. O UFL-2M consiste em 192 feixes de laser de 0,53 micron, que são introduzidos simultaneamente em uma câmara de interação em forma de esfera de todos os lados. A câmara de 120 toneladas tem 10 metros de diâmetro e é coberta com uma liga de alumínio de 100 milímetros de espessura. O salão de laser da instalação tem 130 metros de comprimento, foi construído sobre uma fundação especial para protegê-lo de influências sísmicas. A instalação consiste em cerca de 16 mil metros quadrados de salas limpas. O custo total do projeto é de aproximadamente 45 bilhões de rublos, junto com a perspectiva empolgante de atingir a fusão termonuclear controlada para energia limpa. Um sonho para cientistas em todo o mundo por muitas décadas. O laser tem uma variedade de outros usos potenciais, incluindo a modelagem de processos que ocorrem no momento de uma explosão nuclear, tornando inestimável para pesquisa sobre novas armas termonucleares. A instalação do laser também pode auxiliar em pesquisas inovadoras no campo da física de alta densidade de energia, ou seja, o estudo das propriedades da matéria em estados extremos, incluindo pressões e temperaturas ultra altas, características de explosões poderosas, o que pode ser útil, por exemplo, no estudo de processos que ocorrem em nosso Sol e outras estrelas. Em certo sentido, o próprio laser é um Sol em miniatura criado em um ambiente de laboratório. A Rússia tem um histórico bem estabelecido como pioneiro e líder no campo das tecnologias de laser, com os cientistas soviéticos Valentin Fabricante, Alexander Prokhorov, Nikolai Bazov e Zoris Alferov, desenvolvendo e construindo as primeiras tecnologias de laser do mundo nas décadas de 1950 e início de 1960. Soldados russos caçam drones ucranianos Baba Yaga perto de Kupiansk. O drone Baba Yaga é um veículo aéreo não tripulado originalmente desenvolvido para fins agrícolas, usado pelas forças ucranianas nas zonas de combate. Os operadores de drone do agrupamento de forças Zapad Oeste da Rússia dizem que começaram a caçar drones ucranianos Baba Yaga na área de Kupiansk, afirmou um combatente do grupo Kontora do primeiro exército de tanques de guarda do agrupamento Zapad com o codinome Svarog. Sou um piloto que acabou de abater 6 drones agrícolas, 6 Baba Yaga. Esses alvos significam muito para nós. Eles nos motivam a nos esforçar mais. Já é como um jogo de apostas. Estamos caçando-os de propósito, explicou o soldado. Svarog especificou que, na área de Kupiansk, o inimigo usa drones agrícolas tanto para atacar as posições das forças russas quanto para fornecer comida e água às suas unidades. Então, os lutadores do grupo Kantora os rastreiam e depois os atacam. Apesar do fato de que todo o Ocidente os está ajudando, os americanos estão fornecendo sua melhor tecnologia. Nós também não estamos parados, estamos desenvolvendo nossos equipamentos, introduzindo inovações, estamos à frente, ou somos iguais em alguns campos, mas não somos inferiores em nada, enfatizou Svarog. Sabe, promete aumentar a força aérea da Índia com produção anual de 25 caças Gripen. A Saab, renomada empresa sueca responsável pelo caça Saab JAS 39 Gripen, revelou ao governo indiano suas capacidades de produção para um ambicioso programa Multi-Role Fighter Aircraft da Índia. A companhia se compromete a fabricar entre 20 e 25 aeronaves anualmente, caso seja escolhida para atender às necessidades da Força Aérea Indiana. Essa promessa vem em um momento em que a Índia busca fortalecer rapidamente sua frota de combate aéreo nos próximos 6 a 7 anos. Com a meta de aumentar significativamente suas capacidades operacionais, a Índia procura por um fabricante que possa entregar pelo menos 18 caças por ano.
A SAB, por meio de sua fabricante em Linköping, enfatiza sua prontidão para atender a essa demanda com a produção de até 25 Gripen por ano, conforme relatado por fontes indianas. O programa MRFA é uma iniciativa ambiciosa destinada a modernizar a frota da Força Aérea Indiana, adquirindo caças multifuncionais avançados que possam operar em diversos cenários de combate, como superioridade aérea, ataque ao solo com reconhecimento e guerra eletrônica. Esse esforço faz parte do movimento mais amplo de modernização da defesa indiana, que inclui a atualização de plataformas existentes, a aquisição de nova tecnologia para enfrentar desafios de segurança emergentes. Diversas empresas aeroespaciais globais manifestaram interesse em participar do programa indiano, cada uma oferecendo suas mais avançadas aeronaves para atender às exigências da Força Aérea Indiana. Entre os concorrentes estão a Lockheed Martin com o F-21, a Boeing com o FA-18 Eagle Super Hornet, a Dassault Aviation com o Rafale, a Eurofighter GmbH com o Typhoon, a United Aircraft Corporation da Rússia com o MiG-35, o Sukhoi com o Su-35. Além da aquisição de aeronaves, o programa da Força Aérea Indiana também envolve transferência de tecnologia, produção local e colaboração com a indústria de defesa indiana. Isso está alinhado com a iniciativa Make in India, que visa aumentar as capacidades de fabricação da defesa indianas e reduzir a dependência dos fornecedores estrangeiros. A Gripen da SAB é um caça multifuncional moderno, conhecido por sua agilidade, aviônicos avançados e custo-benefício, o que torna uma opção competitiva no mercado global de caças equipado com motor General Electric F414G39E. O Gripen alcança uma velocidade máxima de Mach 2 e poderá operar em altitude de até 16 mil metros, destacando-se por sua confiabilidade e desempenho. Além de sua potência, o Gripen conta com um sistema de controle fly-by-wire digital que melhora a manobrabilidade e estabilidade da aeronave. Ele também possui um sistema de guerra eletrônica integrado em uma arquitetura de aviônicos modular, permitindo atualizações fáceis e integração de novos sistemas. O armamento do Gripen é altamente versátil, capaz de transportar uma ampla gama de mísseis e munições para diferentes perfis de missão, incluindo mísseis AAR, TR e antinavio, além de um canhão de 27 mm para combate de curta distância, com alcance operacional de aproximadamente 1.500 km, que pode ser estendido com tanques externos. O Gripen também possui capacidade de reabastecimento aéreo, tornando-o adequado para uma variedade de cenários operacionais. Enquanto ainda se prepara para tomar uma decisão crucial sobre o futuro de sua força aérea, a SAB destaca sua capacidade de fornecer rapidamente uma frota de caças moderna, posicionando-se como um concorrente de peso no cenário global de defesa.